Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. A comercialização de sêmen bovino é uma frente muito importante nesse mercado. O setor cresceu 30% neste ano. Grupo Vitia lança o Bioimune, primeiro produto biológico no controle da ferrugem asiática da soja. Bom desempenho dos preços agrícolas e das exportações puxaram o valor bruto da produção agropecuária neste ano. E vamos falar sobre educação socioemocional, aplicado nas escolas públicas, educação e esporte. O Agora Agro volta já já. Em meio à produção de animais e produtos de excelência, a comercialização de sêmen bovino é uma frente muito importante neste mercado. A Associação Brasileira de Inseminação Artificial, ASBIA, notificou que as vendas desse setor cresceram 30% no Brasil de janeiro a setembro, ante o mesmo período do ano passado, somando 16,7 milhões de doses. E de acordo com a ASBIA, ao todo, a produção no Brasil cresceu 32%, saltando para 9 milhões e 800 mil doses. E segundo o presidente da associação, Márcio Neri, em 2020 espera-se que as vendas no total se aproximem de 25 milhões de doses. A associação também pontua que, em relação à genética de raças de corte, foram coletadas 8 milhões de doses nos primeiros 9 meses deste ano, ante 6 milhões de doses de janeiro a setembro de 2019. E no caso das raças de leite, o aumento foi de 1 milhão e 300 mil doses para 1 milhão e 700 mil doses, isso na comparação. A inseminação artificial fica em cerca de 1 ou 2% do custo de uma fazenda. O produtor também percebeu que nos insumos que ele coloca dentro da fazenda, a genética é o único permanente que vai atuar sobre todas as gerações. E agora eu vou conversar com José Roberto Pereira de Castro. Ele é agrônomo e é diretor do Grupo Vitia. E nós vamos falar do Bioimune, que é o primeiro produto biológico no controle da ferrugem asiática da soja. Senhor José Roberto, muito obrigado pela sua presença no nosso programa para falar de um tema muito interessante, muito pontual e que eu tenho certeza absoluta que vai, vamos dizer assim, ter um interesse muito grande, principalmente pelos agricultores. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Como vai? Tá bom, prazer graças a Deus. Vocês. Senhor José Roberto, o senhor é diretor do Grupo Vitia e o Grupo Vitia já vem há muitos anos trabalhando na área de produtos biológicos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é o Grupo Vitia, o que o Grupo Vitia tem, para a gente entrar, então, na ferrugem asiática da soja. Perfeito. O Grupo Vitia nasceu em 1971 como um produtor de inoculantes. O nome da empresa, naquela ocasião, era BioSoja. E, juntamente com o crescimento da soja no Brasil, a Vitia se desenvolveu fornecendo inoculantes para fixação biológica de nitrogênio para diversas regiões do país e a partir dos anos 90 o grupo iniciou um processo de diversificação. Começou a produzir fertilizantes à base de micronutrientes, fertilizantes organominerais, certos tipos de defensivos, bioestimulantes, enfim. Hoje é um grupo que tem no seu portfólio mais de 200 produtos e tem diferentes soluções para o setor agrícola. Bom, nós sabemos que os produtos biológicos vêm crescendo ano a ano. A cada safra o aumento é significativo. A turma parece que está percebendo que esse uso de produtos biológicos é um caminho basicamente sem volta. E agora vocês têm aí, vamos dizer, o carro-chefe do Grupo Vitia, que é o Bioimune, que é um produto biológico basicamente destinado para
a ferrugem asiática da soja. Me fala sobre esse produto que é o Bioimune. Ótimo. Veja, se você me permite, eu quero reforçar aquilo que você mencionou. Nós tivemos, na safra passada, um crescimento de 45% no uso de defensivos biológicos aqui no país, e o faturamento das indústrias passou de R$1 bilhão. Especificamente em relação ao Bioimune, ele foi lançado em 2017 para o controle de certos patógenos, entre eles a ferrugem do cafeeiro. E agora, em 2020, nós concluímos o processo de registro do Bioimune para o controle dessa importante doença da soja, a ferrugem asiática, né? Que iniciou, ou que começou a causar prejuízos à produção de soja aqui no Brasil na primeira metade da década passada e é responsável, hoje em dia, por uma despesa de $2 bilhões anuais dos sojicultores brasileiros no sentido de manter um controle apropriado dessa importante doença que é extremamente agressiva. Bom, esse Bioimune, o senhor estava me explicando nos bastidores que ele não serve única e exclusivamente só para a ferrugem asiática da soja. Ele também desempenha um papel muito importante em outras culturas, certo? E o Bioimune pode ser associado, por exemplo, a um produto de utilização comercial, produto no mercado? Sim. Quando nós olhamos para o manejo da ferrugem da soja, não existe um só produtor de soja no Brasil que use um fungicida único com o propósito de manejar, de manter a ferrugem sob controle. É usado uma combinação de fungicidas químicos com diferentes ingredientes ativos em múltiplas aplicações no sentido de manter essa doença sob controle. O Bioimune é o primeiro fungicida biológico com registro para o controle dessa importante doença da soja. E sim, ele deve ser utilizado em conjunto com outros defensivos com a finalidade de nós termos um nível apropriado de controle dessa doença. Deixe-me fazer uma pergunta para o senhor. O Bioimune, qual é a eficácia do Bioimune numa lavoura de soja, vamos dizer, infectada com a ferrugem asiática? O que representa hoje o Bioimune? Perfeito. Veja, é importante dizer o seguinte, que para ser registrado especificamente para o controle dessa doença, o Bioimune passou por todos os testes de eficácia que passaram os fungicidas químicos hoje registrados para o controle desse mesmo patógeno, né? Onde é demonstrada a efetividade no controle, né? A contribuição do Bioimune é que ele atua sobre o fungo da ferrugem de diferentes maneiras. Em primeiro lugar, as substâncias produzidas pelo Bacillus subtilis que compõem o Bioimune levam à ativação dos mecanismos naturais de defesa da planta. A par disso, o Bioimune dificulta a germinação do esporo do fungo e atua também diretamente sobre as estruturas de desenvolvimento desse fungo patogênico que é a ferrugem asiática. Poxa, excelente, muito bom. Bom, eu conversei com José Roberto Pereira de Castro, ele é diretor da Biovita, do grupo Biovitia, e eles desenvolveram, estão aí com produto no mercado já há algum tempo, mas agora mais efetivo, vamos dizer, para valer mesmo, que é o Bioimune, que é o primeiro produto biológico no controle da ferrugem asiática. Senhor José Roberto Pereira de Castro, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu quero colocar o nosso programa à sua disposição para trazê-lo mais vezes para falar desses temas altamente importantes, que são os fungicidas, produtos biológicos para serem utilizados em lavouras comerciais. Muito obrigado. Ok, eu é que agradeço, estou sempre à disposição. Falou, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.
E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o bom desempenho dos preços agrícolas e das exportações que puxaram o valor bruto da produção agropecuária. Vamos falar também sobre educação socioemocional aplicado nas escolas públicas, educação e esporte. O Agora Agro volta já já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. O bom desempenho dos preços agrícolas pagos ao produtor e também das exportações puxaram o valor bruto da produção agropecuária, o VBP, deste ano. A alta é de 13% em relação ao ano anterior e soma 848 bilhões de reais. Desse valor, 572 bilhões de reais referem-se às lavouras e 273 bi à pecuária. As lavouras tiveram um aumento real de quase 17% e a pecuária 6% em relação ao ano passado. A soja é a grande protagonista. Tem um VBP estimado de 223 bilhões de reais, representando 26% do valor total do ano. Em segundo lugar está o arroz, que teve um crescimento de 22%, em terceiro o trigo com 21% e ainda se destaca o milho, que cresceu 17,6%, feijão 17,2%, maçã 20,6%, café arábica 14% e o cacau 9,5%. E nas proteínas, o desempenho é o seguinte: carne bovina cresceu 17,7%, carne suína 12,8%, ovos 8,3%. E vários produtos apresentaram recorde de faturamento em 2020, como milho, soja, carne bovina e carne suína. Um grupo reduzido apresentou um desempenho baixo, que foi banana, batata inglesa, tomate, uva e carne de frango. Já em relação aos estados, 5 lideram o ranking. Mato Grosso, 18,4%, Paraná cresceu quase 13%, São Paulo cresceu 12%, Minas Gerais cresceu 10,7% e o Rio Grande do Sul cresceu 8%. O menor VBP está no Amapá, que representa apenas 0,02%. E agora eu vou conversar com Milena Araújo. A Milena é CEO da Inteligência Educacional e nós vamos falar sobre educação socioemocional aplicado nas escolas públicas, educação e esporte. Milena Araújo, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, porque eu tenho certeza que nós vamos falar um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre educação socioemocional. Tudo bem, Milena? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. E eu tenho certeza que educação socioemocional é um tema que é de muito interesse a muitas pessoas. Pois é, Milena. Quando a gente fala em educação socioemocional, no nosso caso aqui aplicado às escolas públicas, mas pode ser levado também, de uma maneira geral, a educação socioemocional para todo mundo, né? É no meio rural, em casa, é no trabalho, enfim. Podemos. Eu tenho até uma informação muito interessante que 84% das demissões são por questões comportamentais. Então, nós estamos falando em contratações no seu mercado de trabalho para as pessoas técnicas, né, por uma qualificação, mas as relações interpessoais, elas contam muito. E por que nós precisamos trabalhar a educação socioemocional nas escolas?
exatamente para que nós possamos preparar os nossos alunos, as nossas crianças, os nossos filhos, para que eles tenham uma outra realidade. Vou dar um exemplo do que é uma das ações socioemocionais. É a resiliência. Então, quando você faz com que uma criança de 7 anos entenda o que é ser resiliente, ele passa a trazer isso para a sua perspectiva de vida. E isso é um dos assuntos que nós precisamos começar a pautar, principalmente com essa geração nossa que é tão rápida, que eles querem coisas imediatas. Pois é, Milena, você tocou num tema muito interessante que eu bato muito também, é trabalhar a base, porque sem base não se vai a lugar nenhum. Verdade. E provavelmente nós estamos num mundo, como você disse, num mundo que as coisas têm que ser muito rápidas, mas nós estamos esquecendo de muitos valores lá atrás, né? Sim. E esses valores são fundamentais. O principal autor de habilidades socioemocionais hoje no Brasil é o Augusto Cury. E eu realmente convido vocês a conhecer um pouco mais desse trabalho incrível que é feito. E quando você fala em desenvolver essas habilidades, é permitir com que a família entenda também o seu papel. E entender o seu papel junto aos seus filhos é também dar exemplo. Se você quer que o seu filho tenha paciência e respeite também e tenha paciência. Se você quer que ele tenha uma autoestima elevada, trabalhe a sua autoestima também. Quando você permite com que essas crianças trabalhem esses assuntos e esses aspectos dentro da sala de aula, você também permite com que eles levem para suas famílias esses conceitos. Não existe mais nenhum material que não possa falar das habilidades socioemocionais, que são esses conceitos dos valores. Então, você precisa pensar aonde que o seu filho está, pensar onde que o estudante está, mas também o que ele está aprendendo. Porque dependendo do que ele estiver aprendendo, pode ter certeza absoluta, vai ser um futuro meio obscuro, talvez escuro, né? Sim, sim. Eu acabei de citar a questão do comportamental com as demissões. Imagina quantos outros aspectos. A autoestima, certo? Nós falamos muito em bullying, né? Sim. Nós falamos muito em, a criança ela sofreu bullying, mas nós ensinamos a criança a se defender do bullying, qualquer coisa é um bullying, certo? Se eu sou uma pessoa morena, do cabelo enrolado, e alguém me chama de morena de cabelo enrolado, por que eu vou achar ruim? Eu tenho que aceitar, eu tenho que ver essas perspectivas também. Então, quando você fala no bullying, você tem que trabalhar o agressor, mas você também tem que desenvolver a vítima. E essa vítima, teoricamente, essa criança, né, ela precisa estar preparada para ter uma autoestima elevada. Bom, o trabalho que você faz, Milena, o trabalho vamos dizer, da sua empresa, Inteligência Educacional, é um trabalho de base, é um trabalho lá embaixo, que você faz nas escolas públicas e também nas escolas particulares ou não? Sim, sim. A atuação nas escolas particulares, ela fica restrita diretamente ao Grupo Augusto Cury. Sim. Certo? Mas o nosso trabalho da inteligência educacional, que nós somos a única que pode desenvolver esse trabalho da Escola da Inteligência e Gênios junto ao Brasil, nós começamos com crianças de 4 anos e nós vamos até os adolescentes. E esse é um trabalho realizado em 10 estados. Então, 10 estados brasileiros... Você trabalha em 10 estados? 10 estados brasileiros. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Minas, Mato Grosso. Eu fico muito feliz de ver notícias do Mato Grosso, porque eu sei o quanto eles estão preocupados em evoluir e avançar. E Goiás também, nós temos uma atuação muito forte em Goiás. Milena, eu acho que é muito interessante esse trabalho que você faz e realmente a base é fundamental. É a base que dá sustentação basicamente a tudo. Sim. Uma base negativa te dá resultados negativos, uma base positiva te dá resultados positivos. Agora, cá entre nós dois, está faltando também um trabalho sério na política, né? Sim. Porque parece que lá de cima não... Olha... Quando eu falo político, eu estou falando do municipal, estadual e do federal. Estou falando de todo mundo.
nós precisamos ter um planejamento. Pois é, esse que Isso não é tem. importante. Tem que ter um planejamento. Eu acredito que com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada em 2018 para o fundamental e 2019 para o ensino médio, ele já consegue trazer para a educação pelo menos um conteúdo que possa ser compartilhado no Brasil. E as habilidades socioemocionais, elas foram um grande avanço, porque fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, as habilidades socioemocionais, elas já estão sendo desenvolvidas. Então, quando você permite com que essa base ela seja uma referência, essa é uma opção de uma política pública. Agora cabe aos gestores de cada município abraçarem essa causa que é tão importante, que é a educação. Quer dizer, é a base e é o futuro do nosso país. Eu conversei com Milena Araújo, CEO da Inteligência Educacional, uma empresa que trabalha na área de educação e que tem por trás disso aí nada mais, nada menos do que o senhor Augusto Cury. Sim, isso mesmo, isso mesmo. Milena, eu fico feliz em você estar aqui novamente. Eu gostaria de trazê-la de novo para a gente conversar um pouquinho mais sobre a educação, que é justamente uma das coisas que está faltando no nosso país, certo? Eu agradeço muito e espero tê-la aqui novamente. Eu agradeço muito e eu espero poder contribuir com a educação do nosso país, principalmente aqui de Goiás. Pode ter certeza absoluta que você está contribuindo muito. Obrigado, Milena. Obrigada. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: se há uma coisa que dá soberania à alma, é a paciência. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.